Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Buenas noches. Hoje a gente vai começar uma nova matéria, que é tricotomia, que é o estudo do corpo, da mente e do espírito. Hoje eu tô com meu filho aqui, Lucas. Paz, Senhor. Ele vai cantar um louvor para que o Senhor conduza a nossa aula. Afinal, o homem é corpo, alma e espírito, e nós devemos louvar o Senhor. Amém? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Fica na paz de vocês aí, em nome de Jesus. Lucas, ora pela nossa aula. Senhor Deus, Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha estar abençoando essa aula, Pai, que seja uma aula a qual o Senhor possa estar instruindo as mentes, Pai, para que possamos ter um compreendimento melhor da sua palavra, Amém. para que possamos ter um compreendimento melhor, Pai, do que o Senhor quer pra gente, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar essa live, Pai, que através dessa live, Pai, pessoas realmente possam, Pai, estar aptas, Pai, para fazer a tua obra. Assim Amém. te oramos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Beijo. Amém. Tchau, filho. Deus abençoe. Então, começamos com louvor, né? Louvor ao Senhor. Glória a Deus. Bem-vinda, Carmen. Glória a Deus. Irmão Roger também com a gente. Carol, Pai do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui o Roger, a Carmen, Lucinéia. Vamos estar começando uma matéria nova, que é tricotomia, estudo da alma, do corpo e do espírito. E já estamos fazendo as provas, irmão do Cineia, glória a Deus, fez prova com a gente, tirou 9, né? 9,5, acho.
Não sei se é 9,5, mas foi muito bem na prova. Irmão Roger vai fazer amanhã a prova que eu tô falando é de temperamentos. Nosso curso também temos prova e essas provas são através de vídeo chamada pelo WhatsApp. Então a gente pega, envia as perguntas primeiro para vocês verem como é que é e depois vocês respondem. A irmã Carmen também tirou uma nota muito boa, glória a Deus. E assim a gente vai dando curso, assim a gente vai, né? Estando em comunhão, em união com vocês, como a gente cantou o louvor aqui, glória a Deus. Então vamos começar com a tricotomia? Na tricotomia, a estuda do corpo, da alma e do espírito, nós temos uma matéria muito abençoada em que a gente realmente vai se conhecer mais e conhecer como Deus age sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Bom, que termo é esse? Que palavra é essa? Bom, tricotomia já vem, né, de três, a gente corpo, alma e espírito. Então, eu estudo. Esse termo é utilizado para designar a interpretação de que o homem se compõe em três partes, elementos essenciais, corpo, alma e espírito. Então, como Deus é dividido em corpo, alma e espírito, Deus é dividido em Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos também divididos em corpo, alma e espírito. Então, a gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, o Senhor sempre colocando tanto o ser humano como ele em três partes, porque foi Deus que nos criou, que Deus que nos formou a sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Vamos lá. O corpo grego, soma, é a matéria da sua constituição. Então, em grego, o nome corpo se chama soma. Então, acaba sendo meio lógico na questão da palavra. Então, é a soma dos três, corpo, alma e espírito. A alma em hebraico se chama nepsh. É assim, bem, não dá para falar direito, nepsh, que é o SH no final, e em grego se chama psique. É o princípio da vida animal que o homem possui em comum conosco. Então, o animal possui a mesma coisa. A alma, os animais também possuem alma, como nós possuímos também. Então, o animal tem o corpo e tem a alma. E nela estão a alma, estão a emoção, a sensibilidade, as emoções que terminam com a morte. Então, tanto os animais como nós temos corpo e alma. Agora, um diferencial dos animais para nós, seres humanos, é o espírito. Em hebraico se chama ruá, e grego pneuma. Então, é o princípio do homem racional e da vida imortal. Então, essa imortalidade que nos diferencia dos animais. É o algo a mais que Deus deu para nós quando Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Então, Deus nos formou a sua imagem e semelhança e Ele deu esse algo a mais que veio da parte dEle, que é o Espírito. Então, nós temos o Espírito na nossa vida que liga com o Pai, com o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus se liga a nós. Então, somos seres imortais. Seres que foram criados para serem imortais. Nós não fomos seres criados para sermos mortais e acabar na morte, como os animais acabam na morte. Então, todos os animais criados por Deus, eles não vão ter uma eternidade, não vão ter aquela oportunidade de viver eternamente, mas nós fomos criados para sermos imortais como o Senhor. O que nos limita hoje é o nosso corpo. Nosso corpo se acaba quando nós morremos, mas a nossa alma é eterna. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, glória a Deus. Então, a gente precisa entender essa divisão para compreender o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus trabalha na nossa vida, Deus trabalha no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. O Senhor trabalha de diversas formas em nós e Ele mexe conosco em todo o nosso ser. Então, quando Deus se relaciona com a gente, Ele não se relaciona só no espírito. A gente sente nas emoções a presença de Deus.
a gente sente no nosso corpo a emoção que vem para o corpo também, então a gente sente aquela alegria, aquele impacto. Eu tenho a nossa amiga Genilza, que faz parte da capelania, ela toda vez que se reúne conosco em oração, a gente começa a buscar assim, orar de maneira fervorosa. Aí ela sente o impacto da presença do Senhor no corpo e ela começa a tremer. Não só ela acontece isso, mas muitas outras pessoas ficam emocionadas, começam a tremer, começam a chorar, começam a se emocionar diante do Senhor. Então é o impacto do Espírito no nosso espírito, que se une ao nosso espírito, que provoca as nossas emoções e impacta o nosso corpo. Então quando Deus se relaciona, Ele se relaciona conosco por completo. Não somente numa parte nossa, mas por um total. Então, realmente, um Deus que criou de maneira tão perfeita as nossas vidas, trazem toda essa emoção para nós. Glória a Deus. E a Carmen está falando aqui, glória a Deus, irmão Roger. Realmente, o Senhor faz tudo perfeito. Glória a Deus por isso. Então, o espírito, que é um nome científico, pneuma, a mente, psique, vai para a nossa parte afetiva e o nosso corpo soma a parte genética nossa. Então, nessa somatória toda, Deus se relaciona com a gente. Glória a Deus por isso. O ser humano, como sendo um ser tricotômico, ele possui essa corpo, alma e espírito. A gente pode ver isso baseado na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que a gente estudar aqui vai ser tudo sempre baseado na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos dá essa afirmação que somos 3 em 1, como Deus também é 3 em 1. E essa base está em 1 Tessalonicenses 5:23. Tem outras linhas de pensamentos e outra denominação que acha que nós somos apenas um ser que tem 2 partes. Então, não, tem outra denominação que crê que a pessoa é corpo e a outra parte, alma e espírito, tudo junto. Não tem 3 divisões. Só que a gente tem que sempre ficar com a palavra de Deus e não o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam em filosofias, em teorias, em denominações, e aí vai, né? As pessoas, elas formam muitas teorias e começam a sair da palavra de Deus, mas nós devemos nos prender sempre à palavra de Deus. Então, toda a nossa fé tem que ser firmada na palavra de Deus. Então, se alguma pessoa vier falar um outro tipo de evangelho e não estiver baseado na palavra de Deus, não creia. Você tem que colocar de lado, porque realmente a gente tem que ficar com a palavra de Deus sempre. Por isso a importância desse curso, a importância de você estudar, aprender, para que você não seja levado por vento de doutrina. Amém? Glória a Deus. Bom, o corpo é semeado de uma forma... nós vamos ressuscitar um dia e vamos ter um corpo espiritual. Nós hoje temos um corpo natural, esse corpo aqui. E depois nós vamos ter um corpo espiritual. Isso está, claro na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Então, nosso curso, você sempre vai ver a gente folheando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e tudo que nós falamos sempre firmados e baseados na palavra de Deus sempre, e não em outros lugares. Amém? Então, 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, um dia nós vamos ter um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo que realmente vai resistir à eternidade. Esse corpo que nós temos aqui, ele não resiste à eternidade. Daqui a pouco vai aparecer as rugas, a pele fica flácida, nosso corpo todo é atraído por causa da gravidade.
A gravidade puxa o nosso corpo e aí começa a vir os sinais do envelhecimento. Então, esse corpo não foi formado para a eternidade. Ele era para a eternidade quando estava lá na criação, em Gênesis. Então, Adão e Eva foram criados para serem eternos como Deus. Então, aquele corpo que Deus formou, eles iam viver para sempre naquele corpo. Então, aquele corpo ia resistir ao tempo, ia resistir às temperaturas. Apesar que lá no paraíso a temperatura ia ser sempre igual. É paraíso, né? Então não ia ter aquelas coisas, né? Tempestade, calor, vento demais, frio demais. Não, ia ser aquele tempo agradável, gostoso, o tempo todo. Então nada ia afetar o nosso corpo. Mas depois, conforme o pecado veio para o ser humano, aí veio as consequências também, o nosso corpo teve também sido afetado pelo pecado. E hoje, nosso corpo dura em torno de 100 anos, no máximo 110 anos. Então, o corpo não dura mais do que isso, os órgãos vão falhando. Mas o Senhor promete esse corpo espiritual que nós vamos ter por toda a eternidade. Glória a Deus. E trazemos sempre nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Isso está escrito em 2 Coríntios 4:10. Vamos lá ver 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Glória a Deus. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, Jesus, ele pode se manifestar através das nossas vidas, nós transmitirmos Jesus também, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de agir. Mas como é que é Jesus transmitir Jesus no nosso corpo? Como seria isso? A gente transmite Jesus com o nosso sorriso, nós transmitimos o Jesus com o nosso olhar, nós transmitimos Jesus com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de agir, com nossas atitudes com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente transmite Jesus não somente com palavras, mas com atitudes também, e isso através do nosso corpo. Então uma vez eu sempre falei na capelania que a gente, para falar de Jesus, a gente tem que falar sorrindo. Não pode, se você brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o filho, brigou com o cachorro, você tem que deixar a briga em casa. Pedir para o Senhor que o Senhor tire toda a tristeza do coração, toda a raiva, toda a frustração e ir para a capelania totalmente renovado por Deus. Porque ao chegar lá, a gente não pode chegar. E eu sei que no caminho, né, o irmão Roger está conosco, a irmã Ciné sabe que no caminho, ao chegar lá na capelania, no hospital ou no lar de idosos, onde você estiver indo, vai acontecer coisas que vão nos aborrecer, que vão nos entristecer e que vão deixar a gente muito irado. Então, acidente, assim, no trânsito, o ônibus atrasa, acontece alguma coisa, você perde alguma coisa no caminho, e aí você já vem com aquela raiva muito grande. Então, toda vez que a gente chega na capelania, a gente tem um momento de oração, para que tudo isso seja retirado da gente e o Senhor renove o nosso espírito. Porque ao chegar para os enfermos, nós temos que ter a alegria do Senhor. Então, a gente tem que transmitir um sorriso, deixando todos os problemas de lado, as frustrações, as angústias, deixar tudo em casa, tudo guardado em outro lugar e deixar o Espírito Santo usar a nossa vida. Porque não adianta falar de Jesus com a cara fechada, gente. Imagina eu falar de Jesus assim: Jesus te ama, Jesus te ama muito, Jesus tem um plano na sua vida muito grande. Se eu falar desse jeito, a pessoa vai ouvir de Jesus, ela vai assim: não, Jesus não me ama não, com essa cara que você tá, Jesus não me ama não, Jesus não é tão bom quanto você tá falando. Então, realmente, o Senhor quer usar o nosso corpo, o nosso sorriso, os nossos olhos, o nosso olhar,
nosso jeito, assim, de transmitir o amor do Senhor. Claro, a gente não vai poder abraçar os pacientes, mas no lar de idosos, a gente pode abraçar os idosos. Então, a gente abraça, dá carinho para os idosos. E assim o Senhor usa a nossa vida, não somente as palavras, mas usa também as nossas atitudes. Eu falo que o cristão que realmente deixa o Espírito Santo inundar a sua vida e pede para o Senhor tirar todas as angústias, as tristezas, as preocupações do coração, o Senhor faz um renovo. Então, a alegria do Senhor começa a inundar o cristão. E essa alegria, ela pode ser transmitida para todos ao seu redor. E às vezes eu vejo pessoas muito tristes, muito cabisbaixas. E às vezes eu falo assim, será que é só hoje, quando eu não conheço a pessoa? Aí eu vejo a pessoa de novo, ela tá daquele jeito. Aí eu vou de novo, olho para a pessoa, ela tá daquela forma. Aí no outro dia ela também tá triste, cabisbaixa e tá. Mas aí eu falo assim, acho que deve ser um período. Eu fico pensando, algum problema tá acontecendo, logo vai passar e essa pessoa vai reagir. Aí passa um mês, 2 meses, um ano e a pessoa tá com aquela mesma fisionomia, entristecida, para baixo, com raiva do mundo, com raiva de tudo. Eu falei, então Jesus não entrou. Jesus não mudou a sua vida. Jesus não mudou o seu interior. Porque mesmo com problemas e dificuldades, nós temos um Deus que nos ama e Ele transforma de dentro para fora. Então, se você vê uma pessoa muito entristecida, ela realmente precisa nascer de novo. Porque por mais que a gente tenha problemas e dificuldades, o Senhor nos ajuda e nos fortalece. Às vezes eu tenho vontade de ficar triste, às vezes alguma coisa acontece e dá vontade de chorar. Mas o Senhor, depois, daqui a pouco, você já renova, já transforma, eu já estou sorrindo de novo. Porque a minha alegria não vem de mim, vem do Senhor. E é isso que todo cristão tem que carregar dentro dele, em nome de Jesus. Amém? Então, através do nosso corpo, nós transmitimos Jesus. Então, temos que ter alegria. E se está faltando alegria em você, peça para o Senhor renovar você. Peça para o Senhor transformar você de dentro para fora. Porque os problemas e as dificuldades não podem ser maior que a salvação, o amor e a alegria que só Deus pode dar. E a paz que excede todo entendimento. Então, aquela paz que invade a nossa alma, independente das circunstâncias que a gente está vivendo. Pensa sempre em Jesus no barco. Lembra quando Jesus estava na tempestade junto com os discípulos apavorados, Senhor, a gente está perecendo aqui. E aí o Senhor vinha e falava assim, cadê a fé de vocês? Porque Jesus estava sempre dormindo, descansando no barco, no meio da tempestade mais brava. Jesus estava ali descansando, porque ele sabia que Deus Pai estava cuidando dele e de todas as coisas. Então é assim que nós temos que viver a nossa vida. Não assim, não devemos ver um cristianismo em que a gente fica fora, tipo fora do mundo, aéreo, tipo não sentindo as coisas acontecendo ao redor. Nós vamos sentir tudo que acontece ao nosso redor. Mas a gente tem que entender que tem um Deus que controla todas as coisas, que tem um Deus que nos ama, tem um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege e um Deus que vai além do que a gente vê, do que a gente sente e imagina. Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de você, Carmen. Deus está cuidando de você, Roger, Carol e Dulcina e todas as pessoas que estão assistindo essa aula. O Deus está cuidando de você de maneira sobrenatural, creia. Se você estiver passando alguma dificuldade, algum problema, se está difícil a caminhada por causa de tudo isso que está acontecendo, fale, Senhor, eu te louvo porque o Senhor está cuidando de mim, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. O Senhor me ama e está cuidando de mim em nome de Jesus. E eu sei que você vai sentir a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém? Bom, obtendo a fim da vossa fé e a salvação da nossa alma.
Então a gente tem que ter a salvação da nossa alma. Nossa alma precisa ser salva por Deus. Em 1 Pedro 9, fala sobre isso, da necessidade da reconciliação do homem com Deus. Essa reconciliação tem que ser feita. Eu ainda me preocupo com muitos cristãos hoje que não entendem a necessidade da reconciliação. Muitas pessoas olham para os seus parentes, para os seus amigos e para as pessoas que vivem ao seu redor e não entendem isso. Acham que Deus vai dar um jeitinho no final, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, enquanto nós precisamos da reconciliação com Deus. Amém? Então, em 1 Pedro 1,9 fala sobre isso, sobre essa reconciliação que a nossa alma precisa ter. Alcançando o fim da vossa fé e a salvação das vossas almas. Amém? Então, nós precisamos realmente ser salvos pelo Senhor. A nossa alma precisa ser salva e reconciliada novamente com Deus. Porque o pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado, ele é que nem um abismo entre nós e Deus. E através de Jesus Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados por Deus. O Senhor perdoa. Se a gente realmente chega até o Senhor e fala: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho forma e nem maneira de receber o teu perdão. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu aceito o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu aceito o que o Senhor pagou lá na cruz por mim. Eu quero que o Senhor me perdoe de todos os erros da minha vida, porque eu creio que Jesus pagou o preço por mim. Eu creio nisso. Eu peço que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Quando a gente pede isso, o Senhor reconcilia a nossa alma. Então, nossa alma fica limpa, lavada no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Então, disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Então, a alma realmente existe. A alma é algo que Deus criou. E é onde todos os nossos sentimentos e emoções estão ali, firmados na alma. E ela precisa ser limpa, lavada e purificada por Deus e restaurada pelo nosso Senhor. Amém? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:25 fala isso. Então, somos alma e somos espírito. E nós precisamos andar em espírito. É o espírito que habita em nós, o espírito que Deus formou aqui dentro, que vai nos ligar ao Espírito Santo de Deus. E a gente precisa pedir para que o Espírito Santo use o nosso espírito que está aqui para falar com o Senhor. Então, toda vez que você for orar e falar com Deus, e você não tiver palavras, tiver difícil a oração, parece que às vezes a nossa oração trava por causa de tudo que a gente está passando, as dificuldades. Você fala assim: Senhor, que teu Espírito Santo se una ao meu espírito, que ele interceda por mim agora, em nome de Jesus. E aí você vai ver que a oração vai fluir, o Espírito Santo vai tomar o teu espírito e ali você vai começar a se derramar diante de Deus, você vai falar com o Senhor, você vai colocar a tua vida diante de Deus e o Senhor vai renovar o seu espírito, em nome de Jesus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Então, o Espírito Santo, ele vai testificar que somos filhos de Deus. Ele que vai dar certeza para nós. Ele que vai falar assim: nós pertencemos ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Ele vai te selar com o selo dele, no seu espírito. O Espírito Santo vai selar com você e você vai sentir o amor de Deus inundando o seu ser. Creia nisso. Creia que o Senhor é poderoso para fazer coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Senhor é contigo, em nome de Jesus.